E 1968, o que eu tenho que conversar aqui com vocês é mais a vivência de uma geração, né? O que nós passamos nesse período e as influências que sofremos também, né? Então, eu acho que o nosso professor, que o nosso mandato usa e abusa, né? Sempre audiências públicas, nós estamos lá com o Fernando, abrindo essas discussões e provocando. Fernando, eu vejo que tem uma influência forte de Cuba, mas a gente não pode esquecer a influência da União Soviética também, para todos nós, né? Inclusive na questão das mulheres, né? As bandeiras, e isso chegava de alguma forma, né? A questão cultural era fortíssima. A Guerra do Vietnã, né? Ho Chi Minh, para a nossa geração, era um grande líder, né? E era impressionante como chegavam as informações, que aí é a genialidade de quando se trabalha na opressão, né, na clandestinidade, que eu acho que une mais e chega mais rápido também a algumas informações de forma muito inteligente, né? Se a gente escuta, e eu concordo com você, que recuperar a memória não pode ser só quem sofreu, foi preso e torturado, mas o cotidiano da vida da cidade e das pessoas, né? A ditadura permeia de alguma forma. Então, assim, dialogar com pessoas como, por exemplo, o professor Walter, que trabalhou comigo, né? E ele era do Partido Comunista e viveu muito na clandestinidade, e foi preso em Brasília, foi bastante torturado. E a tortura dele era aquelas injeções que geravam alucinações, né? Parecendo com Domitila, se me deixa falar, lá na Bolívia. E aí, como que ele colocava a criatividade, como é que eles se comunicavam, né? Como é que os comunistas na clandestinidade, e como é que eles se separavam da família, quem é que tinha essa solidariedade. Muitas vezes eram pessoas da extrema-direita, por exemplo, médicos conservadores de direita, que são até hoje vivos e continuam conservadores, que iam, né, para lugares distantes para salvar a vida, né? Então, essas coisas a gente precisa recuperar, porque é muito sofrimento, mas é muita criatividade também do ser humano. Em termos de 68, por exemplo, aqui em Sergipe, nós tivemos a grande passeata, né? E essa passeata nós saímos da Praça Camerino, era o movimento secundarista e universitário, e terminamos na Praça Olímpio Campos, né? Com uma missa campal. E era Dom Ambrósio que celebrou essa missa. Ele hoje mora em Brasília, ele era professor de psicologia da Universidade Federal de Sergipe, foi meu professor depois. E era um cara progressista, né? E que realmente ajudou muito nesse momento. Por exemplo, em 68 é quando Jorge lança o envelope dele, Revolução. E é em novembro de 68 que jovens estudantes, já profissionais, são presos. Inclusive Jorge, Wellington, Gama, Chico Varela, Dilson, que foi secretário de Planejamento, né? O economista Dilson. Inclusive, eu acho que Dilson e Vieira, eram dois estudantes de economia, eles, na formatura, eles estavam presos, lá no 28BC, né? E, portanto, tinha uma rebeldia muito forte, porque tinha uma formação cultural muito forte também. E tinha uma criatividade também, eu acho que muito latente, uma rebeldia, né? Na questão, por exemplo, das mulheres, é nesse período, logo depois, eu acho que é depois, 69, 70, que a Leoneide Stuart lança o primeiro livro dela, Mulher, Objeto de Cama e Mesa. Eu acho que eu ainda não tinha 18 anos quando ela lançou. E eu me lembro que foi minha cunhada, a mulher de Jorge, que comprou, era estudante de medicina, né? E foi o primeiro livro assim, feminista que eu li. Então, eu vejo que teve uma influência muito grande, as leituras também, não é, Fernando? Por exemplo, a Revolução Sexual e o Iluminacho está influenciando nesse continente todinho, né? Vivemos a influência dos hippies também, né? A contestação da guerra do Vietnã era muito forte no continente latino-americano todo, não era só no Brasil. Aqui em Sergipe, por exemplo, em 68 vem o AI-5,
mas nós sofremos as consequências maiores a partir de 69. Em 69, aqui no Cine Teatro Rio Branco, vem um grupo do Teatro Opinião do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, que era liderado por Luiz Fernando. Eles vêm apresentar a peça Joana e Flor. Por coincidência, quando eles estavam aqui, claro, né, como bom artista, o Luiz Gonzaga e Reinaldo Gonzaga, quer dizer, Gonzaguinha e Reinaldo Gonzaga, eles ficaram hospedados na nossa casa. A Leila, que era artista, ficou na casa de Ilma. E o diretor ficou na casa da família, que era da família de Dom Luciano Cabral Duarte. Tá? Eles apresentaram a peça e aí gastaram o dinheiro inteiro, né? Eu estudava no Colégio das Freiras, São José. Eu e a irmã de Hélio de Mangueira. Então nós tivemos a tarefa de conseguir o teatro, né, para eles reapresentarem a peça e conseguir dinheiro para voltar para o Rio de Janeiro. E aí, nesse período, o Costa e Silva resolve visitar Sergipe, Aracaju. E aí o 28 do BC e a inteligência aí disse que eles estavam aqui porque eles eram subversivos e eles iam praticar um ato de terrorismo subversivo, porque eles eram subversivos. Então, todos foram presos. Por exemplo, na história, o próprio filho de Gonzaguinha não sabia que ele tinha sido preso aqui em Aracaju. Vai ser bem-vindo, que vai colocar, que ele tinha que ter uma outra leitura e outras informações, né? E aí eles passaram um dia e meio preso aqui na Polícia Militar, né? E assim, a Pensão Menezes, que era a minha casa, foi que forneceu tudo, do colchão, alimentação. Por quê? Porque as outras famílias não quiseram mais ninguém. A artista, ela saiu puxando a mala com Ilma, da casa de Ilma até lá em casa para não ser presa. E passou um dia e meio trancada lá em casa para não ser presa, né? E assim, a influência, por exemplo, de contestar a sociedade de consumo era muito forte nessa juventude. O ano passado eu tive um depoimento do Dr. Rosinha, que hoje é um médico aposentado do Paraná, que é presidente do Partido dos Trabalhadores lá no Paraná, e que já foi deputado federal e hoje é o nosso candidato a governador. E aí Rosinha queria me conhecer. E por que Rosinha queria me conhecer? Porque exatamente nesse período, né, do golpe, de toda a rebeldia, ele estudando medicina, aí já foi 73, né? Mas a influência é que vem antes de 68 e pós-68. Ele, a juventude conhecia o Brasil inteiro durante o golpe, né? Pegando carona, né? E aí eles também, era assim que eles se escondiam, fugiam, né? Por exemplo, lá em casa nós acolhemos jovens de Minas Gerais, em 68, 69, que estavam fugindo, né, da repressão. Nós acolhemos jovens do Rio de Janeiro, que chegavam clandestinamente e que na clandestinidade via o Partido Comunista, a gente tinha essas informações e as famílias que aceitavam acolhia. A família que aceitava mesmo era de Mário Jorge, né? Então nós hospedávamos essa juventude. E Dr. Rosinha esteve aqui em 73, em fevereiro de 73, porque ele ia para o Rio Grande do Norte com outro colega estudando medicina, né? Conhecer Natal, mas a família dele tinha amigos lá em Natal. E eles vinham de carona. Chegando aqui, eles ficaram ali na Praça do Bem Barreto e iam dormir nos bancos da praça, né? Porque a maioria dos jovens que vinham dessa forma, eles dormiam na praça mesmo. E eram acolhidos pelas famílias, né? E nós não tínhamos medo de dar carona. E aí ele conhece minha mãe. Minha mãe chega na porta, vê aquele jovem, um deitado, dormindo, e o outro lá sentado, e aí se aproxima e vai conversar. Pergunta por que eles estavam ali, e eles disseram que iam para Natal, que eram estudando medicina, Encurtando a história, mamãe disse, bom, agora vocês vão lá para casa, tem um mês que eu perdi meu único filho, que também, né, tinha uma vida assim, semelhante à de vocês, eu já vi que tem muita identidade, vocês vão para minha casa, vão tomar banho, vão comer, e eu vou conseguir a sacristia da igreja para que vocês durmam lá todas as noites. E ele disse que durante todo esse período da vida dele, nunca viu uma pessoa tão solidária, né?
e com tanto acolhimento, mas isso fazia parte de uma conjuntura, de uma formação, né, de uma influência muito grande, assim, de solidariedade diante da ditadura. Então, as famílias que sofriam isso desenvolviam de forma muito forte essa solidariedade, né? E aí ele tinha vontade de me conhecer, porque mamãe sempre mandava os convites quando ia lançar o livro de Jorge, ele nunca podia vir, nunca veio. Depois perdeu o contato com a mamãe e soube que a irmã de Mário Jorge era deputada do PT, né? E foi ele que me... Aí eu lembro, né? Mas porque lá em casa era tanta gente que vinha de fora e que era acolhido durante a ditadura. E assim, Jorge, não só por conta da ditadura, mas ele é uma pessoa que viveu bastante, né? Nos seus 26 anos. Nessa província, ele fez o que ele tinha vontade de fazer, de romper com a ordem, que era fruto também de toda essa influência, né? Uma influência que vem, eu acho que de vários pontos do mundo, associando essa rebeldia a uma fundamentação, a um estudo e a intervenções na realidade muito forte, né? E que eu vejo hoje, a situação de hoje, com o avanço da tecnologia, a nossa juventude não tem, né, por exemplo, essa vivência articulada da militância política com a vivência das várias expressões da cultura, né? Que a minha geração, a geração de Jorge, a anterior e a posterior, foi muito forte. E com o avanço, eu acho que das redes sociais, nós precisamos ver formas coletivas como essa, de discussão, de reflexão para a resistência. Porque, por exemplo, nós estamos num momento, e com a minha militância política parlamentar, eu vejo que, assim, a população está muito forte para se rebelar, mas não tem quem provoque. Porque aí cada um no seu nicho, porque naquele nicho que me interessa nesse momento, como agora, né? Agora, é muito importante, né, eu usar o nome de Lula. Como Lula está muito forte, principalmente aqui no Nordeste, né, nesse período de campanha. Mas na hora do impeachment, nem dentro do Partido dos Trabalhadores tinha coragem de se expor tanto para defender e ser contra o impeachment, né? Na tribuna, pior ainda, né? Também, né, toda a perseguição de Lula, quando as pessoas não tinham seguranças que a gente ia restabelecer isso, e ninguém tinha segurança, né, também muito difícil, né, nas ruas e na tribuna. Porque é muito arriscado você estar defendendo aquilo que você acredita para a construção de uma outra sociedade, quando você tem projetos individuais. E esse individualismo, eu vejo que é muito forte, mais forte do que no período que a gente enfrentou a ditadura. Porque a gente estava enfrentando a ditadura, mas tinha uma juventude, né? Nos vários países que estavam enfrentando, você tem os tupamaros, né? Aí você tem aqui a juventude enfrentando também a luta armada, não é só Araguaia, né? Você tem Marighella, né? Por exemplo, Jorge rompe com o partidão e vai para o grupo, né? Depois ele também rompe e vai ficar mais viver de outra forma, produzir mais na literatura e contestar de todas as formas, né, a ordem que estava estabelecida. E partiu muito cedo e produziu muito. Nós não conseguimos ainda publicar nem 60% da obra que Jorge deixou com 26 anos, né? Entre poesia, contos, crônicas, novelas, nós não conseguimos ainda publicar. Então, é a geração que produziu muito também. E hoje a gente dissocia muito, né? E nós que podemos contribuir no sentido de provocar, de organizar, né? Eu acho que também a gente se acovarda demais. Nesse momento, aqui em Sergipe, eu não vejo nenhuma instituição chamando e ocupando os espaços para provocar. Nós fizemos tem mais ou menos um mês, né, Débora? Nós fizemos uma caminhada aqui no centro, por Lula Livre. Conseguimos umas 30 ou 40 pessoas, mas impressionante. Eu fiz 1.500 panfletos
Sobraram 100 porque nós guardamos, porque eu queria levar para a conferência, uma pré-conferência no interior, para os professores em Glória. Porque assim, de cada 50 panfletos que você entregava, sabe, eu acho que você tinha 1 ou 2 reações contrárias. Então, assim, e você percebe que não é, a figura de Lula é muito mais ampla do que isso. É a necessidade de uma revolta, sabe, de um grito. Isso está muito potencializado, mas ninguém quer, né, exatamente assumir uma luta mais ampla do que a da eleição, para que possamos, de fato, reagir ao estado de exceção que nós estamos vivendo hoje. Então, eu vivi em 64, né, vendo uma ordem de prisão, meu irmão com 16 anos e eu com 14, uma expulsão de uma escola que só existia essa no estado, ele com 16 anos não atendeu, só existia essa escola pública, as outras eram particulares. Então, escola particular, imagina se aceitar algum aluno expulso pelo Exército, pelo 28 BC. Não ia aceitar, né? Então, toda uma geração que sofreu isso e que conseguiu se rebelar, muitos morreram, muitos torturados. Por exemplo, se você vai recuperar a memória dos trabalhadores da cana aqui em Sergipe, você vai ter histórias dos desaparecidos. E desaparecidos porque se rebelavam. E porque o Exército teve informação. E que não prendeu? Desapareceu. Né? Porque os pobres, né, desse país, eles são invisíveis. Né? Então, muitos foram desaparecidos. Os operários que eram líderes, que faziam parte dos partidos, esses vocês identificavam e eram presos, e eram torturados. Mas muitos foram desaparecidos e a gente não consegue resgatar isso. De 64 e anterior a 64 também. Né? Por exemplo, se o Brasil é autoritário, né, tem uma elite extremamente perversa, você imagine no menor estado do país, que tem ainda uma cultura forte de província. Até hoje. Então, isso era mais forte ainda. Só que tem as contradições, você conhece as pessoas. Por exemplo, a primeira pessoa que delatou meu irmão com 15 anos, com 16 anos, era um primo de minha mãe, né? Um coronel que era, não era coronel do Exército, né? Mas era um coronel da oligarquia rural daqui de Sergipe, e que era deputado estadual. A segunda pessoa que delatou era um radialista que era compadre do meu pai. Meu pai era padrinho do filho mais novo dele, né? E que ele não aceitava, né, Jorge da forma que ele era. Isso tudo você sabe, porque é um lugar muito pequeno, né? Rapidamente isso circula e você descobre, né? Assim, pessoas hoje que se dizem democratas, né? Pessoas que fizeram aliança com o meu partido e que participaram, né, sendo delatores e eu sabendo, né? Por exemplo, eu fico muito triste de ver que esse ano eu doei a biblioteca, porque meu tio que não teve filhos, eu e Jorge chamávamos de pai, né, que era o Osman, ele era professor do departamento de Direito, naquele tempo era ainda faculdade, e ele era procurador da República. Ele foi o primeiro, né, e foi durante 37 anos. Ele deixou uma biblioteca com mais de 13 mil volumes. Eu não consegui doar para quem eu queria doar, que era a universidade, a OAB, né? Mas eu fiquei triste quando eu fui para a inauguração do Palácio Olímpio Campos, porque eu podia ter doado para o Palácio Olímpio Campos. E o Palácio absorveu uma biblioteca de uma pessoa conservadora. Um grande intelectual, foi meu professor, mas assumido de forma conservadora. Um grande amigo do meu pai também, né? Porque nós sabíamos conviver melhor com essas diferenças e divergências no campo teológico. E eu, do Partido dos Trabalhadores, eu, deputada, né, com aquela biblioteca, e não doei. E, além de ser uma grande biblioteca, né, é uma bonita peça também, que ele começou a construir com 12 anos de idade. Ele morreu aos 76 anos. Né? Literatura brasileira toda, né, todos os contos internacionais. Né? Ele era formado em Direito, mas os clássicos da sociologia, da antropologia, da religião, das várias religiões. E hoje, quem eu consegui doar foi para o Ministério Público Federal, porque ele foi o procurador durante 37 anos, ele foi o primeiro.
todas as vagas que existem no Ministério Público foi fruto das promoções que ele tinha, e foi quem acolheu. Né? Foi quem quis e acolheu. E eu doando, não estava vendendo, eu estava doando. Né? Então, eu dou esse depoimento para a gente perceber que cada vez mais nós vamos ficando conservadores, sabe? Quando a gente assume, inclusive, espaço do poder, a gente fica mais conservador ainda. Né? E a gente não escuta, nem dialoga com o outro, né? Porque a aliança conservadora naquele momento é mais importante, né, do que a memória, do que a contribuição histórica. Então eu vejo que nesse momento a gente precisa, nós que estamos aqui, eu vendo muitos jovens, a gente precisa ver uma articulação mais forte para aproveitar, para encerrar, dar um exemplo. O assassinato do jovem, que é quilombola, negro, de Brejo Grande, que foi executado pela polícia, uma rebelião que ninguém tomou conta. Né? Da universidade ninguém teve preocupação de acompanhar aquilo. De lugar nenhum. Ficou uma rebelião ali. Né? E eu escrevi um textozinho dizendo: Brejo Grande não é Mississippi, mas está em chamas. E estava em chamas. Você só conseguiu entrar em Brejo Grande a partir das 13 horas, quando o corpo do rapaz chegou. Até então, nem a polícia entrou. A polícia chegou de helicóptero, porque não entrava. E você via a juventude, os idosos, todo mundo levando colchão velho, levando madeira velha e tocando fogo, não deixando ninguém entrar. Porque o rapaz foi executado. E o rapaz simplesmente ele estava dialogando, querendo convencer a polícia que soltasse o amigo, que o amigo brigou, mas era gente de bem, trabalhador. E gerou toda uma revolta no município inteiro. No município inteiro. O sepultamento dele foi uma coisa assim. Eu acho que o município todo estava presente. Né? E, assim, não, Ana Lúcia é corajosa, não. Eu acho que se a gente perde a condição de se indignar com essas questões, o que a gente está fazendo aqui? A nossa vida é muito curta. Eu já estou com 69 anos. Mas, sabe, eu posso viver mais 5, 10 ou 20 anos. Imagina, 20 anos. Então, na verdade, o que a gente está fazendo? Quer dizer, dentro de um fato desse, todo mundo se cala e consente. Eu estou dizendo isso porque eu acho que é interessantíssimo a universidade ir para aquela região, que é a região que teve a influência das comunidades de base, teve a influência de Dom José Brandão, e que, na verdade, né, eu soube que hoje teve novamente uma rebelião em Ilha das Flores. Não sei qual foi o fato ainda, mas me parece que tem uma insatisfação em Ilha das Flores. E que nós, da esquerda, né, e que queremos mudança mais profunda, mas passa. Né? Eu vejo que a gente não consegue o que em 68 conseguia, em 69, né, potencializar a resistência. A gente não está conseguindo potencializar essa resistência para que, de fato, não se instale aqui um estado de exceção completo. Né? Porque eu e o Fernando, nós estamos com o direito aqui de falar e contar esses fatos. Né? Porque da forma que está, o avanço daí, né, das medidas de exceção é assustador. Né? E aí eu encerro dizendo que eu vim mais contar essas histórias, viu? Porque é importante. Eu não sou nenhum estudioso de 68. Então, é mesmo a rebeldia que eu aprendi em 68, que estou até hoje. E não quero me enquadrar, e não vou me enquadrar. Volto no próximo ano para a sala de aula, com meus 70 anos, e vamos ver como é que eu continuo dando aula e conseguindo ocupar outros espaços também. Muito obrigada.